today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa terceira parte do nosso estudo sobre refração da luz. Nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito do ângulo limite, né? Especificamente sobre o ângulo limite de incidência e o ângulo limite de refração. A primeira coisa, vamos só redefinir um conceito aqui para a gente entender essa ideia de ângulo limite. Então a gente sabe que toda vez que um raio de luz incidir sobre um determinado meio, uma determinada superfície de separação, passando do meio 1 para o meio 2, né? Passando aqui do meio A para o meio B, onde o meio A é menos refringente que o meio B, o que vai acontecer com o meu raio de luz? Ele vai se aproximar da reta normal, beleza? Se o raio de luz passar do meio mais para um meio menos refringente, o meu raio de luz ele vai se afastar da reta normal, tá? Então a gente tem que relembrar isso aqui para a gente entender melhor esse conceito do ângulo limite, beleza? Pessoal, então para a gente entender o ângulo limite, o que é um ângulo limite? O ângulo limite é o maior ângulo que um raio de luz pode incidir sobre uma determinada superfície de separação para que ainda ocorra refração da luz, tá? Então a gente vai considerar aqui o seguinte, vamos considerar um raio de luz monocromático que vai passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ou seja, ele vai se afastar da reta normal e vai ter sua velocidade de propagação aumentada. Então para isso o que eu vou considerar? Eu vou considerar vários raios de luz monocromáticos incidindo sobre uma determinada superfície de separação. Tá? Então tem aqui I1, I2, I3 e I4. Beleza? Então vamos analisar a figura aqui, raio por raio de luz. Primeiro, vamos considerar o raio de luz I1, que vai incidir formando um ângulo de 90 graus com a superfície de separação. Então o que vai acontecer? O meu raio de luz ele vai refratar sem sofrer desvio. Ele vai aumentar a sua velocidade de propagação, mas ele não vai sofrer desvio. Segundo raio de luz, ele vai incidir na superfície de separação e ainda vai sofrer refração da luz. Só que ele vai sofrer uma refração se afastando da reta normal. Então ele vai se afastar da reta normal e também aumentar a sua velocidade de propagação. O terceiro raio de luz, que é o vermelhinho aqui, ele vai sofrer refração da mesma forma, só que ele vai refratar tangenciando a superfície de separação. Beleza? Então, mas ele ainda sofre refração. O nosso quarto raio de luz, ele não sofre refração. Ele vai sofrer um fenômeno que nós chamamos de reflexão total da luz. Então, todo raio de luz que incidir com um ângulo maior do que o ângulo que o raio I3 incidiu, ele não vai sofrer refração. Ele vai sofrer o fenômeno que nós chamamos de reflexão total da luz. Então, o que é o ângulo limite? O que é o maior ângulo para que ocorra refração? Esse ângulo limite ele é justamente isso. É o maior ângulo que um raio de luz pode incidir sobre uma determinada superfície de forma que esse raio de luz ainda sofra refração. Tá? É o que nós chamamos de ângulo limite de incidência. Então, o meu raio I3, o meu ângulo de incidência I3, ele está no que a gente chama de ângulo limite. O que é esse ângulo limite? É o maior ângulo que um raio de luz pode incidir sobre uma superfície de separação de forma que ainda ocorra refração. Qualquer ângulo que seja maior do que esse ângulo limite, o raio de luz não vai sofrer refração. Ele vai sofrer o que nós chamamos de reflexão total. E qualquer ângulo que seja menor do que o ângulo limite, o raio de luz vai sofrer refração normal. Então, se eu tiver um I, menor ou igual a L, vai ocorrer refração da luz. Vai ocorrer refração. Se eu tiver um ângulo que seja maior do que L, maior do que o meu ângulo limite, vai ocorrer o que nós chamamos de reflexão total. Beleza?
Ah, não, isso entendi. Beleza. Então, o ângulo limite, né, é o maior ângulo que um raio de luz vai sofrer refração. Então, seja, significa dizer o seguinte, que um raio de luz vai incidir com esse ângulo limite e o meu raio de luz refratado ele vai sair sempre tangenciando a minha superfície. Mas como que eu faço para determinar matematicamente esse ângulo limite? É o que nós vamos fazer agora. Então, ou seja, aqui eu tenho uma determinada superfície de separação, separando o meio 1 do meio 2. Aqui eu tenho um raio de luz que vai incidir sobre esse ângulo limite. O ângulo limite L. Tá? Nós vamos estabelecer justamente uma equação matemática para encontrar qual deve ser esse ângulo limite. Então, ou seja, se ele incidiu no ângulo limite, o meu raio de luz vai sofrer refração, mas vai sair o quê? Tangenciando a minha superfície, ou seja, ele vai formar um ângulo de 90 graus com a minha reta normal. Então, para a gente determinar esse ângulo limite de incidência de um raio de luz, o que nós vamos fazer? Nós vamos partir da lei de Snell, que é N1 vezes seno I, que é igual a N2 vezes o seno de R. Então, ou seja, N1 representa o índice de refração menor, beleza? Ele vai passar do meio mais para o meio menos refringente. Então, N1 vezes. O ângulo I é representado pelo meu ângulo limite, que é o L. Então, vai ficar seno de L, que é igual a N2 vezes o seno de R. Quanto que vale o meu ângulo de refração aqui? Vale 90 graus. Beleza? Então vai ficar N1 seno de L é igual a N2 vezes o seno de 90. O seno de 90 é 1. Então o que a gente pode dizer? Posso dizer o seguinte, que o seno de L é igual a quem? A N2 sobre N1. Ou seja, o seno do ângulo limite de incidência, ele vai ser um índice de refração menor dividido pelo meu índice de refração maior. Beleza? Então, se eu quero determinar o meu seno, o meu ângulo limite de incidência, eu divido o índice de refração menos refringente pelo índice de refração mais refringente, tá? Que aí eu consigo determinar o valor do meu ângulo limite e consigo encontrar o valor do meu seno do meu ângulo limite, tá? Entre outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer aqui o seguinte, ó. Se eu tiver, por exemplo, se o ângulo de incidência for menor que o meu ângulo limite, o meu raio de luz vai sofrer refração, afastando a reta normal. Se o meu ângulo de incidência for igual ao meu ângulo limite, ainda vai ter refração, só que ele vai sair tangenciando a superfície. Se o meu ângulo de incidência for maior que o meu ângulo limite, então vai ocorrer um fenômeno que nós chamamos de reflexão total da luz. Então, seja toda a luz que incidiu sobre a superfície, nada vai refratar e toda ela vai ser o quê? Refletida. Onde o meu ângulo de incidência é igual ao meu ângulo de reflexão. Beleza? Pessoal, assim como nós determinamos o nosso ângulo limite de incidência, né, que mostra qual que deve ser o ângulo limite para que ainda ocorra refração e não ocorra reflexão total da luz, nós podemos também estabelecer uma relação para o ângulo limite de refração. Ou seja, qual que deve ser o ângulo, o maior ângulo, que um raio de luz pode incidir sobre uma determinada superfície para que ainda ocorra refração e não ocorra reflexão total, por exemplo. Então o que a gente vai fazer? Eu vou considerar um determinado raio de luz que vai passar agora de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ao contrário do que a gente fez anteriormente. Beleza? E eu já vou direto ao assunto. Eu vou considerar que esse raio de luz vai incidir, como ele está passando de um meio menos para um meio mais refringente, o que vai acontecer? Esse raio de luz ele vai se aproximar da reta normal. Beleza? Vai sofrer refração e ele vai se aproximar da reta normal. Quando esse raio de luz passa de um meio para outro meio, e o ângulo de incidência desse raio de luz na superfície vale 90 graus, a gente vai ter um maior ângulo
de refração que esse raio de luz pode ter. E esse maior ângulo de refração é o que nós chamamos de ângulo limite de refração. Então veja bem, aqui eu tenho uma determinada superfície, construí uma superfície curva para ficar mais fácil da gente visualizar. Aqui eu tenho um ângulo de incidência, tenho meu raio de luz incidente que está incidindo, formando um ângulo de 90 graus com a minha reta normal. Como ele está passando do meio menos para o mais refringente, o que vai acontecer? Ele vai se aproximar da minha reta normal. Como ele se aproxima da minha reta normal, é possível então eu determinar qual que é esse ângulo limite de refração. E para a gente determinar esse ângulo limite de refração, eu vou continuar aplicando a lei de Snell. Tá? Então eu tenho aqui, ó, N1 vezes o seno de I, que é igual a N2 vezes o seno de R. O que é o N1? É o índice de refração do meio 1. O que é o meu seno de I? É o maior ângulo que um raio de luz pode incidir de forma que ainda ocorra a refração. Quanto que vale esse raio de luz, esse ângulo? 90 graus. Então vai ficar seno de 90, que é igual a N2 vezes o seno de R. Então vai ficar N1 vezes 1, seno de 90 é igual a 1, é igual a N2 vezes o seno de R. Que na verdade esse seno de R aqui passa a ser igual a quem? Ao seno de L. Beleza? Que é o meu ângulo limite de refração. Então o que eu posso dizer aqui então? Eu posso dizer o seguinte, que o seno de L é igual ao quê? A N1 sobre N2. Ou seja, o seno do ângulo limite de refração, ele vai ser o quê? Um índice de refração menor pelo índice de refração maior. Tá? É a mesma relação que nós fizemos para o nosso ângulo limite. Ou seja, o ângulo limite de incidência e o ângulo limite de refração, ele vai ser sempre dado pelo índice de refração, pela razão entre o índice de refração absoluto do meio menos refringente pelo meio mais refringente. Beleza? Pessoal, quando nós falamos a respeito dessas ângulo limite de incidência, ângulo limite de refração, reflexão total da luz, a gente tem diversas aplicações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E uma das aplicações muito usadas é a fibra ótica. A fibra ótica ela nada mais é do que uma fibra transparente, né, que pode ser feita de vidro ou de plástico, né, e o mais importante é que seja transparente, ela não pode ser reflexiva, né, onde o raio de luz que vai incidir nessa fibra ótica, ele vai incidir com um ângulo maior do que o ângulo limite. Então, ou seja, como ele incide nessa fibra com um ângulo maior do que o ângulo limite, o que acontece? Ele sofre reflexão total da luz. Qual que é a vantagem de você ter uma reflexão total em uma fibra transparente, por exemplo, e não numa superfície espelhada? Se a superfície fosse espelhada da fibra ótica, o que ia acontecer? Ia acontecer absorção, então a gente ia ter perca de sinal, tá? O que não é interessante. Então, ou seja, o que os técnicos fazem, o que os engenheiros, de uma certa forma, fazem? Eles incidem essa onda eletromagnética dentro dessa fibra ótica de forma que o ângulo de incidência seja maior do que o ângulo limite. Quando isso acontece, essa onda ela sofre reflexão total, né? E como ela está sofrendo reflexão total, a sua totalidade vai ser refletida, então, ou seja, não vai haver perca de sinal. Tá? Isso é uma aplicação, por exemplo, que é a fibra ótica. A gente tem, por exemplo, os binóculos de reflexão total, que utiliza prismas de reflexão total, entre outros. Tá? Pessoal, vou encerrar aqui então a nossa terceira parte dessa nossa videoaula sobre refração da luz. Espero que esteja ficando claro para todos. Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! You now